Olá a todos, nós estamos de volta mais uma vez para trazermos mais um tema novo, tá? Para que a gente consiga crescer o canal mais rapidamente possível, abençoado. Porque o nosso propósito maior é de fazer lives ao vivo e de estar conversando com os irmãos. Para isso, eu estou injetando esses dias muitos vídeos, trazendo muitos temas, tá bom? Temas inéditos que a gente nunca tinha falado antes, especificamente, tá? Que não tinha no outro canal. Nós ainda iremos recordar outros temas que tinha no outro canal, mas de maneira mais atualizada, tá bom? Para que a gente consiga desenvolver o nosso entendimento dentro da verdade da Escritura, tá bom? Grande abraço a todos vocês que já estão conosco, você que está inscrito novo no canal, é um prazer recebê-lo aqui no canal O Preterista, tá bom? O canal O Preterista é o canal novo que a gente está desenvolvendo, tá bom? E nós precisamos que você que queira entender a Bíblia, entender os temas da Escritura, entender o que é que a Bíblia diz. Irmão, eu não consigo entender o tal tema, eu vou lhe explicar. Eu vou lhe mostrar e explicar de tal forma que você vai entender tudo o que a Bíblia diz. Irmão, mas o senhor sabe tudo? Não, ainda não. Então, nós estamos desenvolvendo, irmão. Não é assim, bagunçado, chegou e só leu aqui e saiu falando. Não é assim, tá? Tem todo um estudo, tem toda uma pesquisa, tem comparação, tem contexto que tem que estudar. Então, não é simples, não é algo rápido, assim, é um desenvolvimento do entendimento, tá bom? Então, nós estamos conclamando você, convidando você para fazer parte desta família, a família preterista. O preterismo completo é o único meio teológico, é uma ferramenta teológica de interpretação, tá bom? Não é uma religião. O preterismo não é uma religião, é uma ferramenta de interpretação da Escritura. Entendendo então que a Escritura é consumada, já se findou, tá bom? O último vídeo foi Cristo, Abraão, Cristo, a antiga e a nova aliança. O irmão entendeu? Então, todos os textos e temas que nós estamos trazendo, irmão, tem muita informação preciosa, que se você pescar, se você pegar, se você juntar, daqui uns dias você vai estar fera no entendimento da Escritura. Ninguém mais vai lhe enrolar. Ninguém mais vai conseguir lhe manipular. Porque quando o neguinho começar a blá, 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 e você diz, opa, irmão, peraí, aqui não, aqui é assim. Ah, rapaz, e você que sabe? Eu digo, e você é da onde, irmão? Irmão, eu faço parte do canal O Preterista. Tá bom, abençoado? Inscreva-se no canal, comente, faça o seu comentário, faça o seu questionamento, pergunte a sua dúvida na medida do possível, viu, irmão? O irmão disse, irmão, eu fiz uma pergunta lá e o senhor nunca respondeu. E eu digo, pô, faça aí de novo, irmão, eu não lembro mais não. Não, tá no vídeo. Irmão, não tem como fazer isso aí, abençoado. Tá pegando o vídeo para estar olhando, não tem como. Quando eu olho é de uma vez, e pego lá o que dá para pegar. Porque não tenho tempo de ficar lá de um por um, olhando. É na sequência, eu já estou preparando outro estudo. Eu já tenho um estudo preparado depois desse e já tenho outro na forma. Quentinho. Esse aqui saiu hoje, tá quente. Tem outro já pegando fogo e tem um já para ir para o fogo. Pensa numa fábrica de temas da Escritura. Vamos lá. O tema nessa oportunidade é ressuscitados com Cristo e ressuscitados em Cristo. Entenda a diferença. Ressuscitados com Cristo e ressuscitados em Cristo. Irmão, não é a mesma coisa, não. É diferente.
É por isso que a expressão uma é com Cristo e a outra expressão é ressuscitados em Cristo. Vamos entender? Quer entender um pouco mais da Escritura? Eu convido você, Éfeso, carta do apóstolo Shaul aos irmãos de Éfeso, no capítulo de número 2, versículo de número 6 e versículo de número 7. Tome nota dessa referência. Éfeso, a carta de Paulo, Shaul, aos irmãos de Éfeso, no capítulo de número 2, versículo de número 6 e versículo de número 7. Eu repito muitas vezes, é para que aquelas pessoas que têm dificuldade de entendimento possam também assimilar. Tá bom? Vamos lá. A carta aos irmãos de Éfeso 2 e 6 diz: e algo nos ressuscitou com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo e Yahushua, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo e Yahushua. Ponto. Verso 6 e verso 7. Então, ressuscitados com Cristo e ressuscitados em Cristo. Então, você precisa saber diferenciar aquilo que foi falado por Cristo, os apóstolos, nos dá a visão correta daquilo que é a verdade. Aquilo que foi falado por Cristo e os apóstolos, dentro de uma revelação, nos dá a visão correta da verdade da Escritura. Então, para que você possa entender a verdade da Escritura, você precisa ter a visão correta da interpretação. Se não for, irmão, se você pegar uma linha de interpretação que não é um contexto geral da Escritura, você vai se cair lá na frente. Vai bater com a cara na parede lá na frente. Como muitos estão batendo a cara na parede. O cara está com a cara na parede e batendo de novo, e o cara está batendo na parede e está insistindo, tacando a cara na parede, lutando, brigando com a Escritura, tentando empurrar goela abaixo um entendimento que não desce. Uma bola de arame. Não tem como abençoar. Por quê? Pegou uma linha de interpretação equivocada. O que é que tem que fazer então, irmão Nelson? Recuar, voltar e começar de novo lá, aquele entendimento, para que você tenha uma clareza a mais sobre a questão a ser interpretada. Muito bem, ressuscitados com Cristo, ressuscitados em Cristo. Então, houve um grupo de indivíduos que foram ressuscitados com Cristo. Esse grupo não foi um grupo muito numeroso, diferente daqueles que foram ressuscitados em Cristo. Tá? Os ressuscitados em Cristo excedeu em número, aqueles que ressuscitaram a princípio com Cristo. Então nós vamos entender um pouco sobre essa questão, para que quando alguém falar com você, você não fique perturbado, sem saber o que dizer. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que foi ser ressuscitado com Cristo? Ou o que é ser, ou o que foi ser ressuscitado com Cristo? Ressuscitado com Cristo é ressuscitado junto dele, com ele. Foi ser ressuscitado junto. Aí foi, irmão Antonel? Sim, Efésios capítulo 2, o versículo 6 diz: e algo nos ressuscitou com Cristo. Quem? Um erro corriqueiro que circula entre os irmãos da graça, e eles não estão nem aí, porque os caras já engoliram a bola de arame. Ora, o que é que os irmãos continuam batendo a cara na parede? Ele disse: olha aqui, irmão, Paulo disse que nós ressuscitamos com Cristo. Você é a igreja de Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo na sua ressurreição.
Nós não ressuscitamos com Cristo, irmão. Quem ressuscitou com Cristo foi também a igreja de Éfeso, como os Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, os irmãos de Corinto, os irmãos de Roma, os irmãos da Galácia. Foram aquelas pessoas que estavam lá, ouvindo o evangelho da graça do eterno. Ele disse que eles foram conduzidos na ressurreição com Cristo, eles foram assentados, e com ele disse, nos fez assentar nas regiões celestiais. Outro problema que poucas pessoas conseguem explicar é que quando você pega uma expressão que é polissêmica, presta atenção, e essa expressão parece dar uma ideia dentro de um texto, você não pode ir na primeira impressão, meu abençoado. Você precisa entrar no contexto para entender qual é a função daquela palavra polissêmica dentro daquele texto, porque muda o sentido de acordo com o contexto. Preste atenção que eu vou lhe explicar, tá bom? Bem devagarzinho. O texto diz, Efésios 2, 6, e ao nos ressuscitou com Cristo e nos fez, e com ele, com Cristo, e com Cristo, com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quando Cristo se assentou nas regiões celestiais para reinar, a igreja, o seu corpo, estava também assentado com ele. Quem foi que fez isso? Diz Paulo. Irmão, então significa, se eles foram assentados nas regiões celestiais com Cristo, significa que eles entraram em algum lugar para tomar posse, visto que existem pessoas que batem contra a Escritura, dizendo que assentar-se significa entrar e tomar posse. Irmão, tomar posse é um dos significados de assentar-se. Outro significado de assentar. Outro significado de assentar, fixar-se, ser empossado. Isso são significados de assentar-se. Significa dizer o quê? Que só é definido o significado, o contexto da palavra, em que a palavra está inserida. Nesse contexto aqui, eu pergunto para você, se o significado de assentar-se é entrar e tomar posse, eu pergunto, para onde foi que a igreja foi? Entrou aonde para tomar posse? Se assentar-se, você precisa ir para entrar em algum lugar. Essa palavra, em muitas vezes, é tornada como metáfora. Irmão Tonel, assim, os irmãos em Cristo lá, eles foram para onde? Para lugar nenhum. Os irmãos de Éfeso, os irmãos de Roma, os irmãos da Galácia, os irmãos de Corinto, ficaram no mesmo lugar onde eles estavam. Em Corinto, na Galácia, em Éfeso e em Roma. Mas todos foram assentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Não precisou sair do lugar para ser assentado. Ora, se assentar-se, então, é ter que entrar em algum lugar para tomar posse, eu pergunto, para onde a igreja foi aqui? Foi levada? Com Cristo vai a igreja, irmão, com Cristo. Quando é que não, rapaz? Nós vamos se sentar nas regiões celestiais. Aí, irmão Nelson, então, abençoado, quando você vê uma palavra, especialmente as palavras que têm muitos significados, especialmente as palavras da língua grega, você precisa ver o contexto, qual é o sentido que aquela palavra vai tomar dentro do contexto. A propósito, eu já estou com o tema pronto, o esboço pronto do próximo tema. Espíritos
o que são, você vai cair para trás. São informações riquíssimas sobre este tema. Mas vamos lá. Então eles foram assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles foram então o que, irmão? Eles foram fixados no reino, no governo, junto com Cristo. A igreja reinou com Cristo. Quando Cristo foi assentado no seu reino, no seu governo, tomou posse, a igreja tomou posse com ele. Aí é porque era o que, irmão? Aí, se a igreja não tinha aliança com ele, como é que ela se sentou com ele nas regiões celestiais? Já que tem irmãos ensinando aí que a igreja não tinha aliança com Cristo, só foi ter aliança lá em 70. A igreja só fez aliança com Cristo lá em 70. Lá que foi a aliança feita. Foi, irmão, Antonel, a Bíblia não diz isso. É mentira. Ora, irmão, eles estavam assentados, quem? A igreja, o seu corpo, reinando com ele. Ah, é por isso que eles tiveram que ressuscitar com. E quem foi que ressuscitou com Cristo? Quem estava vivo e era um eleito naqueles dias ali. Tanto de judeus quanto de gentios. Abençoado é isso, é. Então o que foi ser ressuscitado com Cristo? Foi ser ressuscitado junto com ele. Para quê? Para ser levado para as regiões celestiais. A palavra levado, Cristo, e com ele nos fez assentar. Fazer assentar. Não é levar ninguém para lugar nenhum, literalmente. Não é literal, irmão. É uma expressão para dizer que a igreja estava fixada, tinha tomado posse do reino. Os que ressuscitaram com Cristo, não é todo mundo. Aqui não tem universalista. O universalista aqui come seco, meu irmão. Homem, vamos partir para dentro, vamos. Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Portanto, disse Shaul aos irmãos de Colosso, já que vocês ressuscitaram com Cristo, irmão Antonel, não foi só os irmãos de Éfeso que ressuscitou com Cristo, foi não, abençoado. Olha, os irmãos de Colosso também ressuscitando com Cristo. Ora, já que vocês ressuscitaram com Cristo, só ressuscitou com Cristo quem estava vivo e ouviu o Evangelho, as boas novas, a graça. Tá bom? Eu tenho uma palavra sobre a questão da graça também. Segura. Vamos lá, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Yahweh. De novo a palavra assentado. Parece que me persegue essa palavra. Eu tenho que explicar também. Ora, irmão, Cristo estava sentado numa cadeira. Cristo literalmente teve que entrar em um lugar para tomar posse. O que foi que o Eterno fez? Assentou ele. Onde? No governo, no reino. Ele passou a reinar. Os que ressuscitaram com Cristo agora tinham que pensar nas coisas do alto, nas coisas celestiais. Porque essa era a promessa para eles. Não era para mais ficar babatando aqui com as coisas do mundo, cosmo. Sabe? Do mundo, ou o mundo oikumen, que é o mundo civilização, porque o mundo cosmo é o mundo criado. A gente tem que se preocupar, como é que eu vou para a praia esses dias lá, como é que eu vou dar uma passeada e tal. Irmão Antonel, então quer dizer que ser ressuscitado com Cristo é o quê? Era entender a mensagem do Evangelho. Quando o indivíduo entendia que Cristo era o Filho de Yahweh, o Salvador, o Mashiach prometido, ressuscitou com Cristo. Irmão, e quem não entendia, irmão, que ele que não era, não ressuscitava com Cristo. E quem ressuscitava com Cristo? Eram o eleito, os da fé, os semelhantes a Abraão. Lembra que o Abraão, gentil, Abraão não era judeu, irmão. Abraão era urlense, era de Ur
dos caldeus. E depois eu falo isso aqui para você. Ele era de Ur dos caldeus. Era um caldeu. Era um caldeu abençoado. Me ajuda aí, depois nos comentários. Vamos lá. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. Outra pancada na canela. Diz, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 13. É aqui, Colossenses, não é lá não. É aqui, Colossenses capítulo de número 1, versículo 13. Ele disse, pois ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha, irmão, mas o resgate do domínio das trevas não foi só no ano 70? Não, Paulo diz que eles tinham sido resgatados do domínio das trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem foi transportado para o reino? Isso é literal, irmão Tonelson? Pegaram Paulo e levaram lá para o reino. Não, irmão, não é literal. Isso quer dizer que eles foram colocados, fixados, assentados no reino do Filho. Eles estavam nas regiões celestiais. Era outro lugar, irmão, acima das estrelas. Não, abençoado, não precisa sair do lugar, meu irmão. É que estão enchendo a sua cabeça com interpretações literais que não é a realidade dos textos da Bíblia. Aí o irmão, quando vem ouvir o irmão Tonelson Moraes, se confunde. Diz, rapaz, que esse irmão está falando mentira. Por quê? Porque o canal dele é o que tem menos gente. A pessoa faz logo essa avaliação. Esse cara do cabelo branco mente. Abençoado. Isso é natural do ser humano, irmão. Rotular as pessoas. Por fala, por regionalidade, por característica, por classe social, por fisionomia. Abençoado. Nós temos que aprender muita coisa ainda. Vamos lá. Então, ele disse, ele nos resgatou, tirou do domínio das trevas, tirou daquela... Os judeus saíram da ignorância ou das trevas da lei. Os judeus foram resgatados da lei de Moisés, da lei de condenação e morte, daquele período de trevas. E os gentios saíram do período da ignorância, das obras da carne, das paixões da carne. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estavam no reino ou não estavam? Foram transportados para o reino ou seriam transportados para o reino em 70 DC, na queda do templo? Eu não sei que idolatria é essa desses irmãos da graça com o templo judeu. Porque não valia mais nada, irmão. Sabe para quem aquele tempo tinha valor? Para os judeus incrédulos que não acreditaram em Cristo. Para eles tinha valor. Mas para a igreja, bolhufa. Não tinha valor de nada, irmão. Era só um templo religioso. Como eram os templos religiosos da época deles. E os irmãos da graça hoje, eles dão tanto valor, mas tanto valor à idolatria com o templo judeu de Israel. Ao ponto de dizer que a lei só acabou depois que o templo caiu. Pensando eles que o templo foi feito e depois foi feita uma lei para regulamentar as coisas do templo. Esse negócio de templo é paganismo. Templo é paganismo. O que Eterno permitiu Salomão fazer. O primeiro templo. Por causa de Davi. Que insistiu, ele permitiu. Porque ele sabia qual era o que aconteceria. E aconteceu. A idolatria. O templo gera idolatria. Ou de imagens, seja ela qual for, ou de homens. É por isso que as religiões aí idolatram o que tem em templo. Você já observou? Que o templo em si é uma idolatria. As pessoas idolatram. Acham que aquele lugar ali, aquela construção ali, tem algo místico, poderoso.
espiritual, que quando você chega lá, a sua vida muda. Oh, ainda bem que eu cheguei aqui na casa de papai. Oh, agonia. É isso que se cria inventando coisa de tempo. E os irmãos da graça não acharam o que fazer, também querendo ganhar um dinheirinho, inventaram o tempo. Não, irmão, lá é o culto de celebração. A igreja, repito, eu faço o desafio agora. Estou começando o canal de novo, já vou fechar, abençoado. Mas tem que fechar, esse é o desafio. Eu quero que qualquer um, irmão da graça, qualquer um, de mamando a caducano, de apresentador de canal a inscrito no canal, qualquer um de vocês, me mostre no Novo Testamento, na Nova Aliança, na graça, a igreja sendo levada para fazer o culto. Paulo dizendo, irmãos, não deixem de ir ao culto no domingo, na quarta, na sexta, o culto de doutrina, abençoados, não perca. Ó Pedro, Tiago, João, Tiago, o mais ferrenho dos apóstolos dentro do judaísmo. Onde é que eles ensinaram os irmãos, na graça da nova aliança, a fazerem ou a praticarem o culto? Irmão, mas lá ele está dizendo que ele se reúne. Reunião em torno do nome de Cristo é uma coisa. Culto é outra coisa totalmente diferente. Ou se você não sabe o que é culto, meu irmão. Isso não significa que toda vez que eu reúni 3, 4 gatos pingados, eu estou fazendo um culto. A igreja se reunia, eu sei disso. A igreja se reunia na casa, na fazenda, no campinho de sapê. A igreja se reunia em torno do nome de Cristo para edificar-se a si mesmo. Tinha dons, tinha língua, tinha salmo, tinha cânticos espirituais, louvando e adorando e bendizendo o nome de Cristo naquele tempo, naquele momento. Mas não era culto, abençoado. O irmão consegue entender? Culto é paganismo. Foi permitido para os judeus por um tempo, para segurar as orelhas daquele povo ruim. Eu não sei se os judeus agora, de hoje, são ruins, mas aqueles de lá, antigamente, até 70, opa, de bicho ruim, vamos para cá de novo, abençoados. Então, o que é ser ressuscitado com Cristo? É ser ressuscitado junto com Ele. Foi colocado nas regiões celestiais. Saíram do império das trevas e foram transportados para o reino do Filho. Como é que o irmão da graça chega e diz, irmão, o reino do Filho começou em 70, irmão. Não tinha reino. E o que é... Eu não vou usar essa expressão, não. Vou perguntar para você, o que é que Cristo estava fazendo da ascensão até o ano 70, lá na glória? O que é que ele estava fazendo? Será que tinha uma rede e Cristo estava lá deitado, de braços cruzados, dizendo, ei, quero vir, traz cá a água de coco, mano. Eu estou com sede aqui neste lugar. Ou ele estava passeando pelas galáxias, papai, vou dar uma volta, enquanto o meu reino não começa. Enquanto o meu reinado não começa, papai, eu estou dando uma volta por aí. Aí o Eterno diz, malandro. É isso que dá inventar lorota, irmão. Criar uma ideia equivocada, onde a Bíblia chega e quebra as pernas da gente. Eu já sofri muito com isso aqui. Abençoado. Então, o que é que aconteceu? Os que ressuscitaram com Cristo foram aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Apocalipse, capítulo de número 20, versos 5 ou 6 lá. Os que ressuscitaram com Cristo, eles reinaram com Cristo durante 1000 anos. Foram esses aqui, que foram assentados nas regiões celestiais, que saíram, foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho. O Filho não estava vagabundando não, meu irmão, do 33 a 70. Ele estava trabalhando,
pondo os inimigos sob estrado dos seus pés. Leia a Bíblia, abençoado. Pare de enganar esse povo aí, irmão. Você passou 10, 20, 30, 40 anos em uma instituição religiosa. Saiu daquela teia de aranha, saiu daquela arapuca, saiu daquela rede, daquela malha número 2. Agora chegou e caiu na 01 da graça. Vai continuar sendo, de novo, abençoado, escravo de homens. Sai desse entendimento primitivo, irmão. Isso eram coisas rudimentares que Shaul estava edificando a igreja, o corpo de Cristo. Mas quando chegou a plenitude de todas as coisas, acabou aquilo ali, meu irmão. Não, aquilo que era em parte ele deixaria de ser, porque chegou ao completo. Todos estavam na mesma estatura de Cristo. Só que as mentes, corpo de glória e tudo e tal, todo mundo só o filé, mas a mente, entenderam, meu irmão? E está escrito, agora nós vemos hoje, e o Eterno nos deu o entendimento. Irmão, não foi o senhor que não foi eu que quis, não. Isso aqui veio para mim, foi um presente, um dom, uma dádiva, uma capacitação da parte do Eterno, para que eu pudesse mostrar para você, o meu irmão do Pai, para que nós tivéssemos essa liberdade na mente. Agora, quando chega o senhor chamado de padre, pastor, bispo, reverendo, profeta, pastora, bispa, apóstola, tem até apóstola agora, homossexual ainda. Apóstolo, isso aí é tudo engano. Tudo engano, o pacotão do engano da religião. Meio de sobrevivência. E o produto de venda, está aqui, a Bíblia. E um monte, milhares e milhares, fazem o quê? Sustentam eles. Você acha que eles vão dizer a verdade, meu irmão? Se estão sendo sustentados? Segundo, para nós encerrarmos, o que foi ser ressuscitado em Cristo? O ressuscitado com Cristo, Efésios 2,6, foi ser assentado nas regiões celestiais, colocado, fixado. O irmão já aprendeu o que é assentar-se? Será que ninguém mais engana o irmão? Quando alguém disser assim, não, irmão, assentar-se é entrar e tomar posse num lugar. O irmão diga, não, irmão, peraí, isso depende daquilo que o contexto está falando. Aí você tem que olhar na Bíblia com carinho. Se for, aí sim, o irmão diz, mas se não for, o irmão diz, não, irmão, não é, o irmão está enganado. Não, irmão, mas não posso fazer nada contra a verdade. O que foi ser ressuscitado com Cristo, Colossenses 3,1, foi passar a buscar as coisas do alto. Está lá no texto. O que foi ser ressuscitado com Cristo, Colossenses 1,13, foi ser tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho. Irmão, é isso? Rapaz. Agora vamos lá, 2, para nós encerrarmos. O que foi ser ressuscitado em Cristo? Ressuscitado com Cristo, a primeira ressurreição, foram transportados para o reino, foram assentados nas regiões celestiais, estavam reinando com Cristo do ano 33 até o ano 70. Se é mentira, é de Paulo. Vá lá atrás dele, não vem atrás de conversa comigo, não. Eu não escrevi uma letra da Bíblia, nenhuma. O meu problema é que eu sei ler e interpretar, porque eu não tenho segundas intenções. Agora, quem tem segundas intenções, aí abençoado, tem todo um jogo, uma malícia, um encaixe de textos fora de contexto, e as pessoas caem. Muito bem. O que foi ser ressuscitado? O que foi ser ressuscitado em Cristo? Ressuscitado em Cristo é ser ressuscitado por meio dele, através dele. É ser ressuscitado em Cristo. Então por meio dele, de Cristo, é que houve a segunda ressurreição.
A segunda ressurreição, ela é especial. A segunda ressurreição foi daqueles que estavam mortos e daqueles que estavam vivos em Cristo. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu não estou focando a carne, a natureza humana, que também saiu daquele túmulo, ressuscitou, mas para voltar para a segunda morte, para a condenação. É como alguém que está sendo julgado, está lá, ele vem na presença do juiz, é sentenciado e volta para a grade. É a mesma coisa. Entendeu? Porque houve um julgamento. O julgamento teve as testemunhas e tudo e tal. Quem estava crendo estava sendo absolvido, estava sendo salvo. É absolvido, salvo e absolvido. E os que não estavam crendo já estavam condenados. Receberam a sentença. Quando eles recebem a sentença, eles vão passar a cumprir a pena. E a pena era o quê? Pena de morte. Condenação eterna. Irmão Nelson, pena de morte é pena eterna? Sim, é a mesma coisa. Homem, é isso, é. A pena de morte é uma condenação eterna. Significa o quê? É enquanto o indivíduo viver. No dia que ele morre, acabou a pena. Irmão, entendeu? É a mesma coisa da eternidade. O homem, a natureza humana, carne e sangue, recebeu uma pena de morte. Onde? Lago de fogo. Mundo exterior, trevas exteriores. Esse cosmo é o lago de fogo. Esse cosmo é segunda morte. Segunda morte é o quê? Condição de retido no cosmo. Lago de fogo, segunda morte. Já estava tudo preparado. Ele fez primeiro o lago de fogo. Aí jogou o homem nele. Nem sabia. No dia que o cara meteu o pé pelas mãos, pum, começou a penar. Aí os filhos que não tinham nada a ver com isso, mas estavam participando de carne e sangue, e os irmãos da graça não conseguem entender, eles ficaram em uma condição de retido. Por quê? Vinham participar de carne e sangue em um mundo, em uma condição em que havia uma morte que dominava. É por isso que os filhos tinham que ser libertados. Eles iam se manifestar. Quando isso aconteceu? Quando eles foram ressuscitados em Cristo. Irmão, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, versículo de número 14. Vamos começar por aqui. Os irmãos de Éfeso, capítulo de número 1, versículo 13 e versículo 14. Ele diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Yahweh, para louvor da sua glória. É os que morreram estavam em Cristo. Tanto faz estar vivo, quanto estar morto. Shaul, na parousia, no arrebatamento, na ressurreição, Shaul estava morto, biologicamente, mas morreu em Cristo. O que foi que ressuscitou de Shaul, então? Irmão da graça, você que não entende, nunca entendeu. Está gordo, mas nunca entendeu esse entendimento, essa revelação de Shaul. Significa dizer o quê? Irmão da graça, o que foi que ressuscitou ali? Se Shaul estava morto, e ele disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu pergunto, o que foi que ressuscitou lá, na ressurreição do último dia? Se o irmão disse que a carne volta para o pó, desaparece, e o Espírito voltava para Deus. Quer dizer que os filhos estavam com Deus, com o Eterno, com o Pai, com o Altíssimo no céu, estavam lá com o Pai, uma maravilha. Aí de repente tiveram que voltar. Se está com o Pai, está vivo. Na presença do Criador não existe morte. É por isso que quando ele se manifesta, todos saem da condição de morte, porque estão na presença dele. Não tem morte na presença dele. Aquela condição saiu de cena. Quando um é condenado, é afastado dele, então voltou para a condição. Então, irmão, o que foi que ressuscitou com Cristo? Os filhos.
Os que eram de Cristo. Porque uns saíram daquela condição para ser condenados. Esses não eram de Cristo. Eram os da condenação. Mas os que ressuscitaram com Cristo, com Ele, esses eram os filhos que participaram de carne e sangue e que estavam em Cristo. Não era mais em Abraão. O irmão entendeu a mensagem passada? Quando a lei estava em vigor, todos os que morriam, que eram filhos do Eterno, participando de carne e sangue, eles iam para junto de Abraão. Permaneciam e estavam na mesma condição de Abraão. Quando Cristo morre e ressuscita, é assunto aos céus, todos então passaram a estar em Cristo, inclusive Abraão. Abraão não é o cara de carne e sangue. Abraão é a representação de um filho que participou de carne e sangue. Abraão também estava ou ficou em Cristo, aguardando a ressurreição do último dia. Então aqueles que criam eram selados com o Espírito Santo para receberem essa ressurreição do último dia. O Espírito Santo foi uma garantia, ele disse, da nossa herança. Qual? Corpo de glória. A coroa da vida, é a mesma coisa. A pátria celestial. O irmão consegue entender? Tem um entendimento abençoado. Vamos em diante. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 23. Então, Efésios 1, 13 e 14. O que foi ser ressuscitado com Cristo? Foi ser ressuscitado por meio dele. Porque o Espírito ali era a manifestação do próprio Cristo. Shaul disse, o Senhor, o Mestre, é o Espírito. Vamos entendendo. É 1 de Coríntios 15, versículo de número 23, diz, mas cada um por sua vez. Cristo, o 69º, não, o primeiro, a primícia. Ora, irmão, mas se Elias foi da frente, Enoque também, foi para onde, meu irmão? Foi para o céu. O céu o quê? Que céu? Tem que definir qual céu que ele foi. Subiu ao céu, entrou nos céus. Como é que é? O que foi que aconteceu? Então tem que se explicar. Ora, se os espíritos, Eclesiastes 12:7, se os espíritos, filhos, já voltavam para o Pai, como é que Paulo está dizendo que Cristo foi o primeiro? Então não havia morte. A morte não reinava. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, é uma piada de mau gosto. Visto como a morte entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Então a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então é mentira esse texto. Ora mais, se os filhos estavam voltando para o pai, quando morria. Quer entender a Bíblia? Vem para o canal O Preterista. É o maranhense mais louco do planeta. Você nunca viu um maranhense igual a mim. Não existe. Não existe um maranhense igual a mim. Não existe. Pode procurar por aí. Com luneta. Porque você não vai encontrar. Parece que o Eterno fez de propósito. Só para assanhar a coisa. Vamos continuar no entendimento. 1 Coríntios 15, 23. O que foi ser ressuscitado em Cristo foi ressuscitar-lhe pertencendo a Ele. Os que ressuscitaram em Cristo é porque eram ressuscitados dele, nele. Irmão, é por isso que os outros ressuscitados, que não estavam em Cristo, foram condenados. Aí sim. Vamos seguir para nós encerrarmos 1 Tessalonicenses 4,16. Para nós fecharmos aqui o nosso entendimento. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses 4,16. Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 16, diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Ialro, o próprio Mestre descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Mestre nos ares.
Não precisou sair do lugar. Assim estaremos para sempre com o Mestre. Abençoado. Então, 1 Tessalonicenses 4,16, ressuscitados em Cristo, foi deixar a morte que passou a todos os homens. Isso foi ser ressuscitado em Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção, talvez nunca ninguém lhe ensinou. O Otto Nelson vai lhe ensinar aqui, tá bom? Os mortos em Cristo eram dois. Quais, irmão Otto Nelson? Os que tinham morrido, assim como Shaul, que morreu antes da ressurreição, só que estava morto em Cristo. Não tinha corpo biológico, não tinha mais alma, já tinha acabado. Agora tinha outros mortos em Cristo. Quem era? Os que estavam vivos. Por exemplo, João, o apóstolo João, na ressurreição estava vivo, mas estava morto em Cristo. O quê? O Filho e o corpo de carne. Shaul, como morreu o corpo de carne, só estava morto o espírito. Morto entre aspas, não é morto aniquilação, é morto condição. Havia uma condição de separação. Conseguiu entender? Então é por isso que Shaul disse: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Sabe, aqueles espíritos, aqueles filhos sairão primeiros daquela condição. Depois nós, os que estivermos vivos, biologicamente vivos, seria o quê? Arrebatado, tomado. Arrebatar aqui era paso, tomar. Eles foram tomados para Cristo, sem sair do lugar. Não precisou nenhum sair do lugar. Só precisou sair da condição. Por exemplo, você é pobre de Marredeci. Você recebe uma herança ou ganhou na Mega Sena da virada. Você ficou bilionário ou milionário. Se você quiser não sair do lugar onde você está, da sua casa, você pode permanecer lá, mas a sua condição agora é outra. Você não é mais pobre, agora você é rico. Entendeu qual foi a questão? A questão do arrebatamento não é levar um monte de corpinho brilhando para lugar nenhum. Isso não existe, isso foi inventado. Arrebatar é tomar para si. O sentido aí é que Cristo tomou para si, transformou aqueles filhos como ele estava, glorioso, corpo de glória. Corpo de glória, irmão, não é um corpo brilhoso. Corpo de glória é um corpo sem a morte que passou a todos os homens. Isso é corpo de glória. Não é corpo de glória, não é um corpo brilhante que sai voando igual uma estrela cadente. Que não é corpo de glória, é o que é um corpo luminoso. Corpo de glória aqui é o filho sem a condição de morte. Isso é corpo de glória. O irmão conseguiu entender. E é por isso que ele disse: assim estaremos para sempre com o Mestre. Versículo de número 17. Ora, irmão, se eles já estariam para sempre com ele, era até quando? Era até enquanto eles estavam vivos, estavam com eles. E quando morria biologicamente, o filho continua com o pai. Agora. Irmão Nelson, isso não precisa morrer para estar no corpo de glória. Porque o corpo de glória não é um corpo espiritual transformado. Nesse sentido aí que estão pensando. Um corpo de glória é um filho ausente da morte que passou a todos os homens. Isso é um corpo de glória. Vida, perfeição com o Pai. É por isso que a carne e sangue não é um corpo de glória. Não está na vida, está na condenação. O irmão conseguiu entender? Então isso foi deixar a morte que passou a todos os homens. Romanos, para nós encerrar, Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Aquilo que eu falei agorinha. Romanos 5, verso 12 diz: disse Shaul, o mentiroso, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, que morte? Irmão, mas não havia morte. Como é que é, rapaz? Não havia morte. Ora, irmão,
Quer dizer que Adão e Eva, os animais, todos eles iriam viver sem morrer nunca no planeta. Não, mas foi o pecado que trouxe a morte. Sim, mas qual morte que o pecado trouxe? Foi a morte natural do corpo biológico? Ora, se fosse a morte natural do corpo biológico, ninguém iria mais morrer. Pense numa bagunça nesse planeta. Porque, irmão, isso focar de gente cair pela beirada. Nós temos que fazer plataformas e cidades marítimas para morar no mar. Porque a Terra não ia dar conta de tanta gente. E não dá. Hoje somos mais ou menos 9 bilhões de pessoas. Apesar da pandemia que matou muita gente. Tem cidades como a China, a Índia, países como a China e a Índia, que tem superpopulação. Lá eles comem até... o que aparecer eles comem. Já pensou? Se ninguém nunca morresse? E morrer é o quê? E morrer é uma consequência natural do controle da criação do Eterno. Essa morte que entrou através do pecado era uma condição de retidos. Não é literal, não é aniquilação, como é a morte natural. A morte comum, a morte do biológico. Todo biológico, um dia, teria que morrer. Quando Adão e Eva, eles transgridem o mandamento do Eterno, entra essa consequência. Isso aqui é uma consequência. É um afastamento, ele separou eles daquela comunhão que ele estava com ele. Logo o nome é jardim. Perfeição. Tá bom? Então, a morte entrou e assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa morte, ela foi vencida no último dia. Foi, irmão, era o último inimigo a ser vencido, era essa morte, essa condição de separação. Então os filhos, disse Shaul, estariam para sempre com o pai, não estaria mais separado. Depois do ano 70, depois da ressurreição, nenhum filho ficou mais separado do pai, porque isso não é geográfico. Ah, irmão, não quer dizer que eu tenho que morrer aqui para ele subir lá. Não, irmão. É só uma condição, filho. Condição que os filhos não estavam tendo. Chamado de morte. Não é literal. Morreu mesmo o filho. O espírito que participava de carne e sangue. Ele não morre. Ah, espírito é o quê? É imortal. O espírito não é... Espíritos criados pelo Eterno não são sempre internos. São imortais. Ah... Significa dizer o quê? Que todos que ressuscitaram em Cristo permaneceram junto com o Pai. Ninguém mais, quando veio de lá para cá, ninguém mais está separado do Pai. Porque a pessoa olha para o corpo biológico e diz, oh, daqui lá para o céu é longe. Não tem a ver com lugar geográfico, espaço geográfico. É condição, é só isso, irmão. Aí os irmãos da graça dizem assim, não, irmão, nós temos a garantia do corpo de glória. Nós não. Quem tinha a garantia do corpo de glória é quem estava na graça, na nova aliança, e iria receber o corpo de glória quando assim chegasse Cristo para ressuscitá-los. Ressuscitariam em Cristo. Ah, na mesma condição de glória. Por isso que a expressão é nuvens. Ninguém subiu para lugar nenhum, ninguém saiu do lugar. Pode ficar tranquilo. Tá bom, abençoados? Um grande abraço a todos vocês. Nós estamos encerrando aí mais um tema, tá bom? Comentem, compartilhem, para que esse canal possa deslanchar e assim nós alcançarmos o nosso objetivo o mais rápido possível. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima.